Hoje eu quero compartilhar contigo uma sessão que eu tive uns dias atrás com um cliente, onde a gente interpretou um sonho que teve um grande simbolismo para a vida dele. E quem sabe assim tu consegue ver se você também está ignorando as mensagens do inconsciente ou você está atento e aprendendo com ela para realmente ouvir o que o universo quer te dizer e fazer a ação correta. Esse é um cliente que eu trabalho já há algum tempo e recentemente o ponto principal dele, a queixa principal, era uma busca sobre o relacionar, sobre se abrir mais para o relacionamento. A mente dele tinha uma vontade de ter um relacionamento de longo prazo, até construir uma família, mas emocionalmente está se sentindo fechado, até com uma falta de impulso, de vontade de ir atrás disso. Ele também tinha um sintoma corporal que é uma certa tensão no corpo, que é uma coisa que incomodava ele já faz um bom tempo. E a gente vem trabalhando ao longo dessas sessões sobre polaridade, sobre conseguir se integrar melhor esses dois lados, mas na última ele trouxe um sonho que eu achei que é muito incrível como o inconsciente trabalha, e trazendo um pouco dessa sessão para ti, eu acho que pode te ajudar a ver se você está notando não só os teus sonhos, mas também as mensagens das sincronicidades e que tu recebe de diversas formas através da atenção seletiva e como o inconsciente trabalha. Então, eu compartilhando contigo, eu espero que tu consiga estar um pouco mais aberto intuitivamente para dar valor e para ler e entender o que teu inconsciente está tentando te dizer. Um aviso importante, se tu não me conhece, eu sou o Adriano Hadi e eu ajudo homens há mais de 10 anos a conseguirem desenvolver uma vida mais focada em retidão, em virtude, sair da mente e se jogar e se comprometer para a vida, em vez de ficar pensando e calculando tudo isso. Esse é um cliente que eu atendo já há algum tempo e a gente vem trabalhando nesse processo sobre a polaridade e sobre o estoicismo e sobre sair um pouco da mente, já faz algumas sessões. Só que esse último sonho, que eu achei que ele é muito incrível e vale a pena compartilhar com vocês. Então vamos pro sonho. O sonho, ele sente que ele tá na Rússia, num espaço que tem um monte de outros homens com ele, e ele logo se dá conta que é uma convocação. Tá tendo um movimento de convocar aqueles homens para ir para a guerra, é um recrutamento. E o que já é estranho, porque ele é um homem normal aqui na idade moderna, grande parte de nós a gente não quer ir para a guerra. Se a gente puder não ir lá meio que atirar em um monte de gente e receber tiro, a gente vai preferir fazer isso. E o que ele acha estranho já é que ele não é essa situação, ele quer, ele está animado de estar ali. Só que tem um problema, não tem espaço para todo mundo. Então, o que está acontecendo naquele momento está sendo decidido, é uma seleção de quem vai ter a possibilidade de ir para a guerra, lutar contra os russos ou alguma coisa assim, e quem vai ficar de fora. E ele descreve com essa animação e esse certo receio de, pô, eu não quero ficar de fora. O que é uma coisa estranha, se a gente só pensar no valor não simbólico disso tudo. E daí, para decidir quem participa e quem não participa, eles têm que escolher um número. O número é escolhido por eles e eles têm que jogar um dado. E daí, quando ele joga esse dado, vê que é um dado grande, né? Um dado de RPG, né? Se caiu o teu número ali, você foi escolhido para ir. Se não caiu, você não foi. E o número que foi selecionado para ele é o número 12. Quando chega na vez dele, ele pega um dado grande, ele fala. Ele rola ele, cai lá no meio do chão e aparece para cima o número 12. Ele foi escolhido. E ele fica muito animado com isso. Então, corta e ele tá num barco com um monte de outros homens, fardado, equipado, indo, né, água adentro em direção a esse fronte de batalha, em direção a essa guerra. E ele tá satisfeito e realizado e animado, excitado de estar nesse barco, de ter sido escolhido e tá indo em direção a essa guerra. Assim que ele me falou esse sonho, veio na hora para mim uma cena muito parecida que aconteceu na Ilíada de Homero, e eu compartilhei ela com ele, e eu vou compartilhar ela com você também. E assim é o seguinte, chega um momento da Guerra de Troia que os troianos, eles começam a empurrar os aqueus, os gregos, quase assim, indo de volta para os barcos. É um dos poucos momentos que os troianos estão realmente vencendo a guerra, depois de mais de 9 anos de guerra. E daí chega nesse momento, Heitor, que é o primogênito, né, de Príamo, é o melhor guerreiro de Troia, ele para tudo e ele levanta a lança e ele fala:
Se vocês são bons mesmo, eu quero ver vocês escolherem o melhor de vocês aqui e me enfrentar num duelo singular, que é uma coisa que acontecia bastante, pelo menos na Ilíada. Fica mais dramático, né? Ver se um monte de gente se amassando, tem esses duelos singulares quase sempre de reis e príncipes. E dele levanta lá, só que ele acabou de matar geral. Ele e o irmão dele, o Paris, estavam lá se chacinando. E daí fica um silêncio. Ninguém levanta a mão dos aqueus, né? Dos gregos. E ele fica lá esperando lá, assim, uma coisa bem, né? Davi e Golias, né? Fica batendo a lança, falando, vocês são os covardes, ninguém vem me enfrentar. E começa a ficar chato aquele silêncio. E daí Menelau, um personagem muito importante, vai até lá, mas o Agamenon, o rei, que é irmão do Menelau, segura e fala, não, cara, esse cara aí vai te dar uma surra, não tem a mínima chance, não. Essa batalha aqui não é tua, não. E daí fica naquele silêncio, aquela humilhação. Daí aparece Nestor. Quase sempre vai ser Nestor ou Odisseu nessa história que vão representar a nossa consciência. E Nestor, ele é um velho, né? Ele recebeu um presente de viver 300 anos. Ele não tá lá pra lutar, mas ele é um conselheiro. E daí ele fala assim, cara, que vergonha de vocês, mano. É inacreditável. Eu me lembro dos pais de vocês, que eu lutei com quase todos, e os avós de vocês, é claro, um bom guerreiro, vocês são uma vergonha. Se Aquiles estivesse aqui, nesse momento ele não tá, ele teria prontamente, né, se eleito, né, para esse duelo. Que isso aqui que tá acontecendo é inacreditável. É vergonhoso. E daí, nesse processo dá uma agitada e aparece lá 9 dos nobres, dos líderes, falam assim, não, eu me prontifico, então. E daí, para ficar justo, na hora de decidir os 9, ele tira um elmo, e no elmo, cada um dele pega uma pedrinha e marca um seu símbolo, um símbolo específico de cada um. E daí, esse símbolo eles jogam dentro desse elmo, sacode aquele elmo, e a cada um desses guerreiros ele meio que sacode e mostra. E se tiver visível ali o teu símbolo, quer dizer que você foi escolhido. Ficou muito parecido com a descrição da cena dele. Uma cena que ele nunca ouviu falar. Ele não conhece, não tinha lido a Ilíada dessa cena, ele não estava no inconsciente coletivo dele. E eu não me lembro de ter feito muito isso em filmes e séries também. Quase todo filme e série é copiado de Homero, mas essa é uma cena que eu pelo menos não lembro. Se tu tem uma cena assim parecida em algum lugar, um anime ou história em quadrinho, filme, escreve ali pra ver se eu tô me esquecendo de alguma. Então ele não tinha essa cena, pelo menos no consciente, né? Sacode, mostra lá pra Idomeneu, mostra pra Diomedes, que já deram uma surra no dia anterior, o melhor dos guerreiros, né? Depois de Aquiles. E vai sacudindo, de repente chega em Ajax, que ele é a muralha, ele é Ajax o Grande. Ele tem o tamanho de 2 homens, o escudo dele também é um escudo gigantesco. Quando chega na Ajax, ele sacode o elmo, mostra pra ele, e daí ele sorri. Ele agarra e fala assim, eu fui escolhido. E daí ele entra e tem um duelo épico de Heitor contra Ajax, muito bem descrito por Homero, que eu não vou entrar em detalhe aqui. Se você quer saber mais sobre isso, vale a pena clicar nos links abaixo, mandar mensagem, porque é esse tipo de trabalho que a gente está fazendo na Academia do Homem Virtuoso. A gente está passando pela Ilíada, onde eu faço toda uma narração de cada uma dessas cenas, depois a interpretação simbólica disso, como a gente traz para nossa vida. Então, se está curioso, quer saber mais sobre isso, clica ali para descobrir como entrar na Academia do Homem Virtuoso. Mas aí, voltando para esse sonho, né? O que é legal dos mitos que eles têm em comum com os sonhos? Quando a gente não tem muito conhecimento sobre isso, a gente interpreta quase sempre de forma literal. Então a gente vê um guerreiro contra o outro, e daí ele tem uma questão de honra e de vergonha, para não ficar mal ele levanta e escolhe. Quando a gente vê o sonho, fala assim, cara, é uma guerra e tal, de repente tá passando a notícia, esse negócio de guerra também, confusão também de Rússia especificamente, China e Venezuela, tava na mente dele isso, então tem a ver com essa literalidade da imagem. Mas um jeito mais profundo, que acho que faz mais sentido, como a mitopoética faz, como Jung faz, é olhar tudo de forma mais simbólica. Então, por exemplo, essa guerra que está acontecendo na Guerra de Troia, ela é uma guerra interna. Que nem o mergulho, a jornada que Dante faz, né, dentro do inferno, uma jornada dentro dele mesmo e dentro das suas próprias sombras. Né? Na segunda etapa da Ilíada, que é a Odisseia, quando Odisseu retorna, também é sobre uma integração das suas tentações e suas sombras internas. Então, é tudo muito mais do que está acontecendo dentro da gente do que ao invés do que está acontecendo fora. Então, numa guerra, o símbolo mais claro é, existe uma tensão, existe opostos, mas existe algo sendo convidado para colidir e para ser provavelmente integrado. Então é um convite para a transformação, a guerra. A gente olha de uma forma um pouco mais poética e simbólica e não como a gente olha no mundo real, que é só uma coisa
quase sempre desnecessária e que causa dor e sofrimento. Quando a gente olha para o sonho, para o mito, a gente olha de forma mais poética sobre isso. Ela está sendo um chamado de uma tensão ser resolvida através da integração de dois opostos. Isso acontece em vários momentos no Velho Testamento também, né? A gente tem essa mesma ideia de eu ir para a guerra é eu ir para o desconhecido, que é lá no início que Deus fala para Abraão, né? Abandona teus antepassados e vá para o deserto. É isso que ele fala para Moisés também, né? Mas ele fala, mas para onde? Não, vai seguindo deserto adentro que tu vai chegar na Terra Prometida. A gente não sabe o que vai ser isso. Isso acontece também depois com Davi, acontece com o próprio Jesus, na realidade, quando ele fica 40 dias no deserto. O deserto, ou a guerra, ou né, entrar nesse barquinho, aceitar o duelo, é uma coisa muito simbólica de eu entrar no desconhecido, meio que aceitando a própria morte. Porque a morte é o crescimento, se tu for pensar. Dentro da trindade hindu, a gente tem o deus Shiva. E o Shiva, ele é o deus da destruição, mas ele também é o deus da criação. Por quê? Não existe destruição sem criação, né? Quando tá na academia, tá realmente fazendo direito, e tu tá crescendo, tu tá destruindo tuas fibras e matando um monte de células para elas crescerem novas, regenerarem, e daí sim depois crescer o teu músculo. Então, eu só consigo aprender, transformar e crescer se algo morreu antes. Então, de alguma forma, eu preciso aceitar a morte. É aquela coisa de eu tenho que me aceitar como um tolo, como um incompetente, como um idiota, para quem sabe assim eu aprendo alguma coisa. É a imagem do chinês, se não me engano, né? De chega lá pro mestre e fala assim, eu quero aprender. Fala assim, mas não adianta te ensinar, porque, tá vendo? Eu vou te servir esse chá aqui e a sua xícara já tá cheia, ele só transborda. Você tem que vir com a xícara vazia para tu poder ter o conhecimento. Então, todos esses são símbolos de eu tô sendo convidado a atravessar um limiar para eu crescer. E é uma coisa que acontece quase sempre antes de transformações. Eu atravessar o deserto, eu ir para o desconhecido, eu aceitar o duelo, eu ir para terras conhecidas, entrar no barco e ir para essa guerra. Então, o símbolo dessa cena de Ajax contra Heitor, e provavelmente esse símbolo tem a ver com a gente estar num limiar agora. E por mais que o ego tenha medo, e ele não queira morrer, o self, ou a alma, ou o espírito, ele já não aguenta mais, ele quer se jogar nisso. E ele tá pronto, e ele vai brigar para ser sorteado. Porque ele quer ir para o desconhecido, ele aceita a morte para crescer. Então, o que Ajax representa nessa história é uma parte nossa. Veja que tem todas as outras partes, os outros líderes, né, até os outros aqueus ali que estavam meio que se acovardando. Mas tem uma parte nossa que está ansioso para o combate e para a morte. Então Ajax, no momento, ele representa a coragem e a entrega em direção à integração. Tanto quanto no sonho desse cliente, tudo bem que ele está falando do ponto de vista dele, mas às vezes não é nem exatamente ele. É que aquele personagem que o inconsciente nos trouxe é o lado dele, provavelmente esse lado mais corajoso ou mais alinhado com o self, que não aguenta mais ficar ali e tá louco para ir pro desconhecido. Então, só aí já tem um símbolo que tem uma parte nossa que tem a capacidade e a vontade de ir em direção à morte. E essa parte está agora sendo clamada e sendo chamada para vir para a ação. Só que mais incrível que essa imagem da guerra e do querer ser eleito voluntariamente para ir para ela, que é um requisito básico do crescimento, é o número 12. Porque o 12, ele é um número incrível e ele representa muita coisa. Só se ele tirasse 12, ele seria escolhido. Cai o 12 e ele é escolhido. 12, ele é a junção de 4 vezes 3. A gente pode ver 3 como o mundo espiritual, a trindade espiritual, e 4 como os 4 elementos. Então ele tem meio que essa completude do espiritual com o terreno. 12 é o número de deuses do Olimpo. Os deuses gregos contam o número também dos deuses nórdicos. São exatamente 12. 12 são os apóstolos de Jesus, 12 são os meses do ano, 12 são os 12 sentidos que Steiner descreve na antroposofia, e 12 são os arquétipos básicos que Jung nos dá. Então, 12, ele carrega essa questão de completude, de ciclo fechado.
a gente tem 12 horas de dia para ter 12 horas de noite também. Então 12, esse número meio que engloba tudo e que está mostrando um final de um ciclo para a abertura de um novo. Então, esse sonho, no final dos contos, ele ficou muito um chamado de movimento, de entrega e de morte. E a energia que ele sentia no sonho, ele trouxe um pouco na sessão também, que é quase como se a gente estivesse pegando do inconsciente coletivo, a gente estivesse acessando um pouco Abraão entrando no deserto, Jesus entrando no deserto, Moisés entrando no deserto, Ajax voluntariamente querendo botar lá sua pedra e feliz quando tira dele. Esse lado dentro da gente fala assim, cara, eu tô pronto para isso. Eu não aguento mais ficar assim como eu tô. Eu quero me jogar para a experiência, por mais que ela seja desconhecida e assustadora. Existe um senso de completude. A gente fez o que tinha que ser feito até aqui e agora a gente está pronto para partir. O que encaixa completamente com momentos da vida desse cliente que tinha acabado de se mudar. Na realidade, ele teve esse sonho uma semana antes dele se mudar para um novo trabalho que ele estava começando. E ele tinha todos esses receios sobre como que vai ser. Eu não sei se vou me adequar bem a isso, a nova cultura, a como o pessoal funciona lá, a nova empresa. Então, tava todos esses questionamentos do ego e da mente, e daí vem esse sonho como um grande impulso, assim, que fala assim, mano, é isso? Se joga com coragem e depois vê o que acontece. Menos questionar, menos ponderar, menos ego e mente fazendo contas, e mais o espírito recebendo vazão para agir. Então, ele já estava um pouco nessa energia, quando ele começou a sessão e trazendo o sonho, mas quando eu comecei a falar um pouco mais sobre o simbolismo do sonho, trazer a história de Ajax e o simbolismo do 12, no final ele já começou a ficar um pouco mais cheio de si, assim, a mente começou a silenciar e parece que o espírito começou mais a incorporar no corpo, os olhos começaram a brilhar e ele foi com mais vontade. E é legal que logo depois que ele chegou, ele tinha grandes dificuldades não só de começar o trabalho, de se abrir mais para esse mundo, mas também uma coisa muito difícil na Europa, que é conseguir um apartamento. Lá tem pouquíssimo espaço, então eu tive na Alemanha, eu tive essa experiência horrível, tem que mandar um monte de mensagem, a maioria não te responde, e daí quando tu vai fazer uma visita no apartamento, tu chega lá e tem 15 pessoas fazendo a visita com você. Então lá é tanta escassez que o cara realmente é pior que passar numa faculdade, o cara te escolher. E daí eu me lembro que a gente acabou, assim, desenhando o nosso protocolo, que é, cara, vamos pegar os próximos 7 dias, vamos fazer a ativação número 1, para ficar bem firme aqui que a gente tem um objetivo. A ativação número 1 é uma meditação que eu desenvolvi com uma respiração para lembrar do norte, e a gente vai fazer bastante a 5 também, no início e no final do dia, para a gente aprender só mais a entregar e se jogar. Ele executou o protocolo, mais algumas perguntas que eu desenhei para fazer todo dia, e a gente vai ter esses 7 dias olhando para todas as oportunidades que vão aparecer, em vez de falar assim, aquilo ali parece arriscado, aquilo eu não vou, a gente vai aumentar a nossa tolerância de risco e ficar um pouco mais aberto ao desconhecido. Ele se comprometeu com esse protocolo, com essa nova postura, e daí nesses 7 dias ele já se jogou lá, mandando um monte de mensagem para o seu apartamento, bem improvável. Na hora de falar com a corretora, ele se jogou também de forma mais agressiva, assim, falando, cara, é isso que eu quero, eu acredito que eu vou morar aqui. O que ele mais gostou, assim, ele saiu um pouco da sua postura comum e tentou mais realmente persuadir a corretora, e logo depois ele ia começar o trabalho. E daí, obviamente, com esses protocolos, executando tudo isso, estando mais aberto intencionalmente, seguindo um pouco a mensagem do inconsciente, ele conseguiu o apartamento improvável, o melhor de todos. Ele começou agora o trabalho também num jeito um pouco mais animado, que normalmente ele é aquele mais mental. E daí ele começou a surfar um pouco e talvez ouvir o que o consciente estava falando para ele e se jogar de fato para a vida como o self, como o inconsciente dele estava convidando ele a fazer. Isso aqui é só um estudo de caso rápido que eu queria compartilhar contigo, porque acontecem coisas tão incríveis, né, no meu dia a dia, atendendo as pessoas, e eu acho que a gente não compartilhar isso, a gente está privando o mundo de toda essa profundidade desse conhecimento, de todos esses símbolos, essas associações que é o que faz parte da minha vida diária. Então eu queria te dar só um pouco um gostinho de como é talvez estar na minha cabeça e fazer meu trabalho, e de repente até você pensar de outras formas para os sinais do universo e para como tu interpretar teus sonhos, porque, cara, tem muita riqueza ali. Obviamente, se tu tiver o arquivo interno, o imaginário, a intuição funcionando para conseguir fazer todas essas conexões. Então, se tu tiver interesse de fazer um trabalho parecido junto comigo, eu tenho vagas limitadas, mas todo mês eu tô abrindo uma outra vaga, fechando o ciclo. Então, cara, só clica a mensagem ali, preenche o formulário para tu entrar na lista de espera para tu fazer essa mentoria individual diretamente comigo.
Se tu quer saber mais sobre como se abrir mais para o universo e estar trabalhando nessa fluidez e entrega, eu altamente recomendo tu ver esse vídeo aqui. Eu espero que tu tenha um ótimo resto do dia e até a próxima.